eu tinha vergonha de ser passivo. Dizia pra todo mundo que não tinha, mas eu tinha e vou contar essa história hoje pra vocês. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem por aqui também. Eu sou Caio Graneiro, eu sou psicólogo. Esse primeiro tudo bem é pra quem já é íntimo, né? Pra quem não é íntimo, Caio Graneiro, psicólogo, sexólogo. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi a minha experiência desse lugar meio preconceituoso pra um lugar de um corpo livre. Por que meio preconceituoso? Porque a gente aprende na nossa comunidade, e pela questão do patriarcado e do machismo, que o homem ativo que come é mais macho do que o passivo. E eu falava pra todo mundo que eu não era preconceituoso, que eu não tinha preconceito nenhum, mas que eu não gostava de ser passivo só porque meu corpo não gostava mesmo. Vou contar essa história. Bom, eu me assumi gay, comecei a namorar, e eu naturalmente, com muitas aspas nesse naturalmente, ia lá pra ser o passivo, né? Comia os meus namorados. E era super gostoso, eu tinha prazer e tal, e eu dizia, enfim, que não tinha preconceito. Mas muitas vezes, vendo um filme pornô, eu me imaginava sendo passivo. Então olha só, na vida eu só era ativo. Mas vendo filme pornô, quando ninguém tava vendo, só eu, tocando ali minha... eu imaginava que eu tava sendo passivo. E eu não falava disso pra ninguém, tinha uma certa vergonha e segui. Fui lá, tive namorados que eram só passivos, então não era um problema e vida que segue. Quando eu comecei a ficar mais velho, me formei, comecei a estudar sexualidade mais a fundo, eu comecei a ter contato com teorias que iam me convidando pra refletir de que o nosso corpo era um corpo de exploração, que dava pra ter prazer em todas as partes. E eu comecei a me questionar, por que se o meu corpo inteiro é preparado pra ter prazer, inclusive meu cu, e eu tenho uma próstata lá, eu não consigo ser passivo? Por quê? Se eu falo que eu não tenho preconceito, por quê? E aí eu pensei, puxa, eu quero explorar isso. E aí eu comecei a ir pro sexo e começar a treinar a fazer isso. Só que o sexo é o brincado adulto. É no sexo que aparece mesmo quem que a gente é. E eu sou um cara super controlador. Hoje eu tenho muito tempo de terapia, melhorado, sido mais flexível, mas eu ainda sou um cara controlador, mais tratado, mas tinha essa característica muito forte. Então, quando alguém ia tentar me comer, eu queria controlar tudo, eu ficava desesperado, eu não confiava, eu não me entregava, eu não... Por quê? Porque eu precisava estar no controle, porque eu achava que aquilo era uma coisa errada. No fundo, eu achava que se eu fizesse aquilo, eu ia ser mais feminino. E tá no controle garantia pra mim um lugar de homem. O homem é aquele que tá no controle. Comecei a trabalhar isso na análise, falar na terapia, puxa, eu queria dar, na minha cabeça eu acho que eu vou gostar, mas quando chega lá, eu travo, eu quero controlar a velocidade, eu quero controlar tudo. Eu não consigo sentir prazer. E eu fui descobrindo que esse meu controle tava nessa minha ideia de que enquanto eu estivesse no controle, eu conseguiria ser homem mesmo naquela posição. Eu fui desconstruindo isso dentro de mim, até que um dia eu entendi que se eu quisesse liberar o meu corpo para viver uma experiência realmente livre, eu precisaria confiar no parceiro que estivesse ali comigo. E isso demorou, viu, gente? Eu tô com 35 anos, eu acho que a primeira vez que eu consegui ser passivo mesmo, com prazer e liberdade, já tinha tipo 31 anos. Eu lembro que eu tava em Nova York, e aí eu conheci um cara, e ele era um cara super querido e cuidadoso, e a gente tava lá transando, e ele foi me lamber lá na bunda, e eu falei pra ele, ó, não tem nada aí não. E ele fez, nossa, mas eu nem cheguei perto, deixa eu te dar prazer, e se você não gostar, você pede pra parar. E ele foi tão gentil, tão cuidadoso, e eu fui me soltando, enfim, naquele dia eu fui passivo e foi muito gostoso. E eu comecei a pensar, enfim, fui passivo várias vezes com esse cara, dei até... Quando eu voltei pro Brasil e fui pra terapia, eu comecei a pensar, por que lá em Nova York eu consegui e aqui no Brasil eu não consigo? Eu até tento, mas não consigo. E a gente descobriu na terapia que lá em Nova York eu não tava vigiado, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Eu não precisava parecer esse homem super másculo. Olha como isso era uma coisa ainda enraizada em mim. Quando eu descobri isso, eu falei, não quero mais. Eu não quero mais viver uma experiência de precisar parecer homem. Eu sou homem e dar o cu ou não dar o cu, ou beijar outro cara, chupar uma rola, não muda isso. E mais, mesmo que isso me fizesse mais feminino, qual o problema de eu lidar com o meu lado feminino? Isso não é um problema, não é vergonha. O lado feminino não é feio. E aí sim eu pude de verdade me soltar. Hoje eu consigo ter prazer com todas as partes do meu corpo, mas para isso eu precisei desconstruir e principalmente entender o que estava por trás desse processo psicológico. E aí fica aí meu desafio para você. Você que fala que é só ativo ou só passivo, você já pensou o que tem por trás disso psicologicamente? Você já pensou que talvez você tenha um medo de ter que ser potente e por isso você só quer ser passivo? Ou que você tem medo de parecer isso ou aquilo, porque você aprendeu que quem dá é mais feminino e você tem medo
Já pensou que você tá num lugar de controle ou que você tem preconceito? Talvez você tá impedido de viver uma experiência de prazer mais ampla porque você tem preconceito ou coisas psicológicas que te impedem. Eu sempre acho que vale a pena a gente pensar essas nossas questões. Fica aí a reflexão. Se você quiser, entra lá na minha bio, se você estiver vendo no YouTube, na minha bio do Instagram, ou aqui embaixo eu vou deixar meu site. Se está vendo no Instagram, entra na minha bio e tem lá meus cursos. Eu tenho um curso que eu falo só sobre isso, sobre a psicologia das posições sexuais. Eu explico o que está por trás, a relação com o nosso pai, com a nossa família e tal. E se você pensa que você quer ajuda para mexer nisso, fizer o curso, ou não quer fazer o curso, mas quer fazer terapia, manda mensagem para mim também. A gente pode te ajudar a compreender o que está por trás do teu prazer e das questões sexuais para você, tá bom? Então tá bom. Beijo pra vocês.